também. Onde eu parei aqui? Método Smart. Boa tarde. Vou esperar alguém chegar para falar comigo. Olá. Vamos começar a nossa live número 4 sobre planejamento. Quem aí já está acompanhando as lives desde a primeira? Conseguiram fazer os exercícios? Boa tarde, Amanda. Oi, Paula. A nossa live número 3, vou dar um review, porque lembra que eu comentei que era uma live muito longa, né? Então, eu fiz essa parte 3 em 2 etapas. Então, vai ser a live 3 e a live de hoje, tá? A terceira live, a gente falou sobre vislumbrar o futuro, vocês se lembram? Falamos sobre longo prazo, né? E a gente começou a conversar que a gente vai começar a dar uma afunilada agora no nosso planejamento. Então, na live número 3, a gente comentou sobre o que você espera do teu filho, quais são as habilidades que ele tem. Com essas habilidades que ele tem hoje, né, vislumbre o futuro, o que ele poderia ser, né? Quais habilidades que você trabalha hoje que vão poder ajudar essa criança no futuro, em alguma profissão que ela possa ter, baseado no que ela te dá hoje, né? A gente comentou que com os pequenininhos ia ser um pouquinho mais difícil nessa live, por ter menos elementos, com os maiores um pouco mais fácil, mas a ideia era essa, né? Da gente começar a trabalhar vislumbrando o nosso filho, é uma educação personalizada, né? Que nós estamos querendo oferecer. Então, quais eram essas, né? Esse futuro, o que você enxergava ali? E agora a gente vai começar então a partir para as metas mais médio prazo, mais para esse ano, tá bom? Mais específicas. A primeira coisa que a gente vai fazer é conversar sobre o que é definir uma meta, né? Então a gente tá aí na virada de ano e a gente já traçou algumas metas aí, né? Imagino, né? Ainda que no papel, né? Algumas pessoas eu vi postando nos stories. Mas quais são as nossas metas, geralmente, né, de fim de ano? São metas ruins, para começar, porque não são metas bem estabelecidas, né? Esse ano eu quero ler mais. Este ano eu quero perder peso. Este ano eu quero acordar cedo. Este ano eu quero manter a minha casa em ordem. São metas? Mas são metas ruins. Por quê? Porque são metas que a gente não tem um passo a passo de como fazer para alcançar essa meta, né? Então, você quer perder lá seus 5 quilos, você chega em novembro e fala, gente, agora eu preciso perder 6 em dezembro para bater a meta, né? Então, a gente precisa aprender a estabelecer metas. E a autora do livro, ela começa então, né? Agora que a gente vai começar a olhar mais especificamente, a funilar, como é que a gente faz metas alcançáveis, tá bom? Como é que a gente faz metas que a gente consiga de fato cumprir, tá bom? Então é o primeiro passo que ela dá ali pra gente nessa etapa. Então ela vai falar que a gente tem que estabelecer metas SMART, né? São metas inteligentes. O SMART vai ser tem as siglas, né? São em inglês, eu já vou traduzindo, tá? Primeiro, metas específicas. Ou seja, eu preciso ter uma meta, eu quero perder peso, tá? O que é perder peso? Perder 100 gramas ou perder 10 quilos, né? Eu preciso ter uma meta específica, né? Para a educação vai ser a mesma coisa. Qual que é a meta específica que eu tenho para essa criança, tá? A gente vai entrar nisso mais pra frente. Vou dando peso aqui só pra gente ter uma noção de como é que funciona essa meta mais, né? Que a gente consegue alcançar de fato. Então, tem que ser uma meta específica. Tem que ser uma meta mensurável, ou seja, eu consigo ver progresso, né? Eu consigo olhar passo 1, passo 2, passo 3. Quem viu a live lá dos passos da semana já tá meio familiarizado que a gente seguiu esse princípio, tá? Metas mensuráveis, eu consigo olhar e falar, estou conseguindo cumprir a meta, ou não estou conseguindo cumprir a meta. Eu consigo olhar e ver, estou progredindo ou não, ou estou estacionada nessa meta, ok? Então tem que ser mensurável. Tem que ser metas alcançáveis, né? Então,
voltando do peso. Ah, eu quero entrar numa calça 36. Filha, você não entra numa calça 36 desde que você tinha 10 anos de idade. Agora, com seus 30, você quer entrar, entende? Não é uma meta alcançável, tem que ser uma meta que seja possível de se alcançar, ok? Na educação domiciliar é a mesma coisa, tá? Quarto, tem que ser uma meta realista, tá? Metas que encaixem na tua realidade. Assim, eu quero ter uma meta de ler mais, quero ler 100 livros no ano. Poxa, você conseguiu ler 2 livros no ano passado, você acha que vai conseguir ler 100? Agora tem que ser realista com a gente. O nosso tempo aperta, as coisas acontecem, às vezes não dá. Então você precisa estabelecer metas realistas que enquadrem aí, tá, no teu dia a dia. O homeschooling isso é fundamental, tá bom? Porque ele que vai ditar ali a tua ordem, ok? E por último, tem que ser metas com prazo definido, ok? Então você não vai jogar uma meta sem definir os prazos. É fundamental definir os prazos. Quando eu vou alcançar essa meta? Por quê? Porque quando você está no meio do caminho, você vai ter que ter acompanhado ali, você mensurou a sua meta, que você já chegou na metade, né? Metade do tempo, ou tô atrasada, ou tô adiantada, não é? Então você precisa estabelecer metas com prazo definido. Então, só retomando as metas que a gente vai aplicar para definir como é que a gente vai estruturar o nosso ano de homeschool, tá? Metas específicas, preciso saber para onde eu estou indo. Metas mensuráveis, preciso saber se estou indo. Estou caminhando? Sim ou não? Metas realizáveis, isso é possível, nós conseguimos fazer. Se nos dedicarmos tanto tempo por dia, nós vamos conseguir alcançar essa meta. Realizáveis, né? Realistas, elas se enquadram na realidade da tua família, da tua casa. E metas com prazo definido. Eu sei quando eu vou atingir essa meta, ok? Mantenham isso em mente. Feito isso, nós vamos então começar a pensar nas metas anuais. Então a gente tá lá, olhamos para o nosso filho, olhamos habilidades que ele tem, habilidades que ele precisa ser trabalhado, habilidades que nós podemos ajudar, né, a desenvolver, para que ele tenha mais sucesso no que ele já gosta de fazer, né? Então agora a gente vai começar a olhar para o nosso homeschool no ano, ok? Quais são os assuntos específicos que você quer trabalhar nesse ano letivo? Aqui ainda não necessariamente os assuntos de currículo, tá? Mas claro que vai entrar de currículo também, mas leve em conta outras coisas. Por exemplo, onde está o teu filho hoje academicamente? A gente precisa lembrar que o homeschooling pode ser, né, bem tradicional, mas ainda que seja bem tradicional, é uma educação personalizada. Então, por exemplo, eu não vou forçar o meu filho a aprender uma coisa que ele ainda não aprendeu a coisa anterior, né? Eu sempre falo isso nas lives. Teu filho tem lá 6 anos já, mas ele ainda não sabe o som das consoantes, que é o material para 4. Por que você vai agora atropelar, né? Volta um pouquinho e faz um pouquinho antes. Ou ele já está sabendo, né? Então avança um pouquinho. Então você precisa olhar para o teu filho academicamente. Onde é que ele está? O que ele já sabe? O que ele não sabe? O que ele não sabe bem que eu preciso trabalhar antes de avançar, né? Quando a gente conversou sobre matemática, a gente falou que a matemática, ela é um prédio, né? Então, se você não faz esse andar aqui, você não vai conseguir fazer o de cima, né? Então, a gente precisa ter essa percepção. Não só olhar os currículos por idade, peguei um livro aqui, esse material para 6 anos eu vou seguir, né? Veja se aquilo está, de fato, compatível com o teu filho, né? Onde é que ele está socialmente, fisicamente e espiritualmente. Então, olhe para o seu filho no completo, né? O que você pode trabalhar para que ele tenha um desempenho social melhor? Ele tem poucos amigos, muitos amigos? Preciso gastar mais tempo pensando em momentos onde ele possa estar com outras crianças, onde ele possa expor alguma coisa, falar em público, ele precisa trabalhar isso, né? É uma criança que precisa de ter mais exercícios, né? Que gosta de esporte, será que a gente vai incluir isso? Eu vou trabalhar os assuntos bíblicos, trabalhar as virtudes com essa criança, preciso dar bastante foco nisso. Como é que isso vai ser no teu homeschool, tá? Então, você precisa olhar para o seu filho para então definir essas metas. Então, exercício número 1, definir
as suas metas anuais. Então, a gente está começando agora o nosso homeschool. Quando nós chegarmos lá em dezembro, o que eu quero ter alcançado até lá, tá? Na educação dos meus filhos. Você vai pensar ali 2, 3 áreas, né, que você gostaria de ajudar o teu filho a melhorar. Pode ser aqui no momento um pouco mais amplo, tá? E quais habilidades especiais, né, você gostaria que ele aprendesse? Né? Então, por exemplo, gostaria de esse ano começar a música, né? Que ele se interessasse mais por música, por algum instrumento, né? Enfim, habilidades especiais. Então, você vai escrever aí no papel as áreas que você gostaria de trabalhar, então, este ano, tá? Então, a criança está ali na educação infantil. Quero alfabetizar esse ano. É uma meta ruim, mas é uma meta, né? Quero alfabetizar. O que é alfabetizar? Quero que ela saiba ler, juntar os fones e ler uma palavra. Não, quero que ela leia as palavras, leia frases. Quero que ela seja capaz de ler pequenos livros. O que é esse alfabetizar que você quer alcançar no final do ano? Ok? Então, a gente precisa pensar naquele SMART. Tenha metas específicas. Eu quero que aprenda os sons das vogais, quero que aprenda o som das consoantes, quero que ele consiga juntar e ler palavras simples. Isso é uma meta muito melhor do que o aprender a ler, tá? Ele já lê palavras simples, então eu vou começar a trabalhar a junção, a fluidez da leitura, né? Ler pequenos livros, um pouco de compreensão. Então você precisa olhar para o teu filho e saber onde é que você quer chegar no final do ano. Ela dá no livro um exemplo. Então, por exemplo, um dos focos dela para o ano é melhorar a apresentação dos filhos, né? Que eles sejam capazes de estudar um assunto, fazer um relatório e apresentar esse relatório, né? Então ela fala, olha, o que eu tenho que trabalhar então quando eu faço essa meta, que é a apresentação de relatórios e oratório. Então ela precisa que essa criança aprenda a organizar o pensamento quando ela vai estudar um assunto, né? Vamos aprender a organizar as ideias, colocar no papel. Vamos aprender a escolher um bom assunto para a gente trabalhar. Dentro desse assunto, vamos aprender a delinear as ideias. O que vai nos guiar nessa pesquisa, né? Outra coisa que quando você vai fazer uma apresentação, você precisa lidar com o nervosismo, com a timidez, né? Como é que eu vou trabalhar isso? Meu filho é muito tímido, ele fica muito nervoso quando ele tem que falar em público. Vamos pensar nisso, né? Vamos convidar outros amigos para participar, cada um vai expor um tema, talvez um pequeno debate, né? Então, dentro da meta dela, que é trabalhar a habilidade de oratória e de relatório, ela vai especificando quais são os passos para eu alcançar aquilo, tá bom? Parece um pouco amplo, mas já vai ficar melhor, calma. Por exemplo, este ano nós vamos estudar artes, quero estudar artes, então nós vamos concluir o ano com uma mostra de arte, por exemplo, né? Vamos fazer uma mostra de arte. Então, o que você precisa para aquilo? Primeiro, você vai estabelecer ali qual o período de arte ali, né? Que você vai fazer. Qual é o tipo de arte que os seus filhos gostam de fazer, ou que você vai propor, né? Vai ser pintura? Vai ser uma escultura? Né? O que você vai querer fazer? Né? Como é que ela vai preparar os materiais para essa mostra de arte? Né? Vai ser de um pintor específico? Vai ser de um período específico? Né? E quando vai ser essa mostra de arte? Então, você vai começar a definir mais ou menos dessa maneira, tá? Quando você coloca, então, lá as suas metas anuais, você pensa assim um pouco amplo, ok? Objetivos que você gostaria de chegar no fim do ano e ter alcançado. Depois disso, a gente vai afunilar um pouquinho mais, que são as metas por matérias. No exercício 2, então, você vai listar não só essas metas que você gostaria para o fim do ano, mas quais são as matérias que você vai abordar esse ano, tá? Então, você vai escrever, pega um papel e escreve lá. Esse ano nós vamos trabalhar alfabetização, se é uma criança pequena, né? Matemática, quero trabalhar um pouco de astronomia, se é o caso, um pouco de geografia, enfim, vamos trabalhar caligrafia e ortografia, enfim. Você vai listar
agora quais são as matérias que você vai trabalhar com essa criança, né? São as crianças mais velhas, já vai entrar outras coisas, né? Vamos trabalhar geografia, vamos trabalhar história, né? Vamos trabalhar biologia ou ciências. Você vai fazer uma lista das matérias que você vai trabalhar. Você vai botar nessa lista o que vier na tua cabeça, o que você acha que deveria ter, tá bom? A gente já fez os valores, lembra? A gente já passou por toda aquela etapa das primeiras lives. E aí a gente chegou aqui agora e você vai conseguir escrever, então, essa lista de matérias. Esse é o segundo exercício. No exercício 3, então no 2 você escreveu a lista de matérias. No exercício 3 você vai escrever a lista de atividades extracurriculares. Então, por exemplo, eu gostaria que ele tivesse uma exposição à música ou algum instrumento. Então, eu vou lá, escrever no exercício 3. Quero que ele estude música. É uma criança que é voltada para arte. Quero que estude arte. Deixa eu só fechar aqui. Né? Esportes. Uma criança que gosta muito de esportes. Vamos matricular em esporte e tal. Ok? Então, no exercício 3, exercício 2, lista de matérias. Exercício 3, atividades extracurriculares. No exercício 4, nós vamos fazer... Vocês vão ver que esses exercícios de hoje, eles vão meio que voltando. Às vezes, pode acontecer o seguinte, você já ser uma pessoa bem específica, né, nos exercícios anteriores, e aí você já cumpriu algum exercício antes, tá? No exercício 4, você vai escrever naquele resumo, você vai olhar lá para a tua lista de matérias, vai pegar lá uma, né? E você vai estabelecer planos para aquela matéria, você vai fazer um por um. Como assim? Vamos estudar alfabetização. Então, você vai olhar lá, quero chegar até tal ponto. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou escolher um material para alfabetizar, né? Eu vou olhar lá um livro didático, né? Vou usar tais livros para leitura, tem esses leituras de iniciante que pode me ajudar. Então, você vai criar um plano de abordagem para aquela matéria, tá? Você não precisa necessariamente já definir qual é o currículo completo daquela matéria e nem quais livros de fato você vai usar, mas para esse assunto eu quero um livro didático. Para matemática eu vou usar um recurso, por exemplo, do Khan Academy, que é um site que tem matemática. Ou vou usar um método Singapura, por exemplo, ok? Então você vai definir ali mais ou menos o que você pensa em relação àquela matéria, né? De recursos, o que você gostaria de usar. Se é um assunto que você não domina, você quer matricular ela em algum lugar. Então, voltando à matemática, né? Quero fazer online o Khan Academy, quero fazer um material Singapura, quero matricular no Kumon, por exemplo, tá? Então, você vai traçar ali os seus planos. Se você não tiver algum, você deixa em branco ali, que mais pra frente a gente vai tratar de currículo e pode ir aparecendo ideias, tá? Mas você vai lá no exercício 4 fazer um resumo para essas matérias, tá? Então, você vai colocar lá. Leitura, 30 minutos de leitura por dia, por exemplo, um capítulo por dia, ok? Matemática, nós vamos estudar usando o método Singapura 4 vezes por semana. Vamos fazer um panorama da matéria, tá? Ciências, nós vamos estudar o corpo humano, vamos estudar biomas, né? 2 vezes por semana. História, vamos estudar também 2 vezes por semana, 1 vez por semana, sobre a história antiga. Vamos começar a nossa linha do tempo, ok? Ginástica. Ele vai fazer esporte, o judô, por exemplo. O Arthur faz o judô. Vamos matricular em algum outro esporte? Vai ter uma aula de educação física? Você vai definir ali o que você espera sobre aquela matéria. Peraí, deixa eu só voltar aqui para continuar isso. Muito bem. Aqui ela faz um parênteses chamado banho de realidade. Ela fala o seguinte, gente. Quando a gente começa a traçar as nossas metas, a olhar para as matérias, olhar os materiais, é muito comum que a gente tenha expectativas que extrapolem, tá? Então, por exemplo, nossa, tem o Khan Academy,
tem o material Singapura, eu gosto muito do Kumon. Então, vou matricular no Kumon, vou comprar o Khan Academy e vamos fazer o material de Singapura, por exemplo. Eu gosto desse exercício de alfabetização, mas eu gosto também aquele outro material didático. Então, eu vou juntar os dois e vou... Entende? A gente precisa ser mais realista. A gente não consegue juntar 3, 4, 5 currículos numa aula só de 20 minutos, de 30 minutos. Ok? Então, a gente precisa parar e respirar nessa hora. Definir metas que sejam realizáveis, que estejam dentro do nosso compromisso ali com o nosso homeschool, ok? E com a nossa própria sanidade. Se você fica cada hora mudando um currículo, nossa, essa pessoa que eu gosto no Instagram postou que agora ela mudou, não tá mais usando Singapura, tá usando outro método. Então, eu preciso mudar também. Isso é muito estressante para a família, para a mãe, né? Porque acaba indo muito além da realidade. Então, a gente precisa, ó, banho de realidade. Quanto é que eu consigo? Escolhi esse aqui, é bom, eu li a respeito, gostei da abordagem, vai dar certo com a minha família? Mantenha o plano, tá bom? Seja realista, não fique anotando os 10 mil currículos que você viu interessantes aí, agora eu vou pegar um pedaço de cada e vou... Respira, banho de realidade, ok? Que ela chama. Se a gente for usar, né, todo o melhor que todo mundo indica na internet, a gente não vai nem conseguir começar, né, pra começar. Então a gente precisa ter esse cuidado de não se sentir pressionado, de sempre estar ali Isso, a empolgação dos pais pode acabar prejudicando a criança, exatamente. A gente precisa traçar um plano, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e se manter nele, ok? A gente precisa também refletir outras coisas, que ao longo do ano a gente não tá com o pique que a gente tá no começo do ano, né? Então, às vezes a gente põe lá seu filho 3 atividades extracurricular na semana, né? Então, você não dá conta. Então, você tem que dar conta da sua casa, dar conta das crianças, da comida no geral, dar conta do homeschool, ainda ficar levando a criança de um lado pro outro tantas vezes por semana. Isso acaba sobrecarregando muito a mãe, tá? Então, você não tem que ir em todas as amostras de arte que tem na sua cidade, visitar todos os museus, ir em todo... Não, você vai... O que cabe na minha realidade? O que não vai prejudicar o andamento do meu dia ou da minha família, ou me deixar muito estressada, muito cansada, as crianças muito sobrecarregadas? A gente precisa pensar nisso na hora que a gente está traçando essas metas, tá bom? Então vamos lá, voltando ao exercício 4, fechamos o parênteses aí do banho de realidade, ok? O exercício 4, então, escrever o resumo ali das matérias, né? O que você espera de cada uma. Exercício 5, você vai pegar essa mesma lista que você fez e você vai colocar ali quando você vai estudar cada matéria. Então, por exemplo, você vai botar lá, quero estudar, ou melhor, matemática 4 vezes por semana, tá? Que é o que eu tava falando antes, né? Você vai definir ali quantas vezes na semana você vai estudar aquilo. Qual o número de dias que você precisa para alcançar aquela meta no final do ano, né? Quero que meu filho chegue fazendo adição e subtração no fim do ano, tá? Então, eu preciso de quanto tempo por dia trabalhando matemática durante esse ano para alcançar aquele objetivo no final. Você vai escrever ali na frente, número de dias que você precisa estudar, daquelas matérias que estão na tua lista, ok? Exercício 6. Você vai pegar um papel sulfite para cada dia da semana. Então, se você vai estudar de segunda a sexta, você vai pegar lá 5 papéis sulfites, tá? Se você vai estudar 5 folhas. Você vai estudar 4 dias na semana. Pode ser. Você vai pegar 4 folhas. Você vai estudar 6 dias na semana. Você vai pegar 6 folhas. Acho muito, mas você vai pegar lá uma folha para cada dia de estudo que você vai ter na sua casa na semana, ok? Para cada uma dessas, você vai começar lá. Então, alfabetização, ou leitura, né? Ou português, enfim. Matemática. Vamos estudar, vamos ler todos os dias. Então, todos os dias, 5 dias na semana. Então, você vai colocar lá, leitura, 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 leitura. 5 vezes, um em cada folha, ok? A matemática nós vamos fazer 4 vezes na semana. Então, você vai botar lá. Que dias que você vai fazer? Segunda, matemática. Terça, matemática. Quarta, a gente dá uma pausa, porque tem uma atividade extra. Quinta e sexta, matemática. Então, você vai distribuir na sua semana, ok? Baseado na lista de matérias que você fez antes
em quantas vezes por semana você precisa estudar aquela matéria. Você vai dividir uma folha por dia, ok? E vai escrever lá, matéria tal, na segunda, matéria tal. Vamos estudar geografia. São 2 vezes na semana, então os meus dias que estão um pouco mais tranquilo vão ser na terça e na quinta. Então você vai botar lá, geografia terça e na quinta, ok? Esse é o exercício número 6. O exercício número 7 é você voltar para essas folhas, você vai espalhar na mesa, no chão, e você vai ser realista com aquilo. Você vai olhar e vai ver. Aquilo é uma meta SMART, né? Por exemplo, qual a estimativa de tempo que eu vou ficar por dia nesse assunto? Então, por exemplo, a leitura serão meia hora. Meu filho aguenta ler meia hora? Será que a gente começa com 20 minutos? Você vai botar lá uma estimativa de tempo. Vou botar 1 hora de matemática por dia para uma criança pequena, talvez seja muito. Então, você vai lá e vai começar a colocar do lado agora, de cada um daqueles dias, daquelas matérias, quanto tempo você vai dedicar para aquilo. Para quê? Para quando hora que você chegar no final, você vai somar lá. Quanto deu a tua segunda-feira? Deu 7 horas de aula. Isso não é uma meta SMART, você não vai conseguir cumprir aquilo. Isso é muito oneroso para a família e para a criança, né? Então, você vai ter que dar uma enxugada, você vai ter que diminuir um pouco o tempo, ou remanejar. Não, ficou muito pesado um dia, então eu vou pôr em outro dia essa matéria, que esse dia ficou um pouco mais curto, né? Então, tem a leitura, tem o português e a matemática, que são assuntos que eu vou ficar mais. Então, em vez de colocar mais umas ciências aqui, eu vou jogar na quarta-feira ali que eu pulei, que não vai ter a matemática, ok? Então, você vai remanejar para ver se fica um pouco mais smart essa tua meta, ok? A gente precisa pensar também se isso está compatível com a realidade do teu filho. Na seguinte questão, meu filho aguenta ficar 40 minutos numa leitura, né? Ou estudando matemática? Como é que é o desempenho dele nessa questão do tempo? Tem que ser realista também para a criança, ok? A criança, você precisa saber qual que é a habilidade dele em ficar naquilo. Então, se eu botar o Arthur para ler, ele vai ler por um tempo. Se eu botar ele para calcular, ele vai calcular por um tempo maior. Ele tem diferenças, né, de interesse e quanto tempo ele consegue se dedicar àquilo. Então, eu preciso levar em consideração isso na hora de montar, porque senão fica bem frustrante mesmo, né? Aí, o exercício 8, então, será fazer reajustes. Ficou com dias com coisa demais? Dá para você mudar as matérias? Dá para você combinar as matérias? Então, por exemplo, ortografia e caligrafia. Eu posso fazer no mesmo, né? Então, a gente vai escrever as palavras, né, no nosso trabalho ali de ortografia, né? E já num caderno de caligrafia, já, entende? Combinando as coisas. Consigo juntar para facilitar um pouco, para diminuir um pouco o tempo, para matar um pouco de coisas numa atividade só, né? Se é uma atividade de inglês, por exemplo, vamos treinar a caligrafia escrevendo palavras em inglês, né? Ou vamos juntar com outra coisa que você consiga combinar. É possível combinar essas coisas? História e geografia, por exemplo, né? Se você estuda por período, você não precisa estudar a geografia, lugares, 1 hora, depois a história em outra. Você pode combinar, né? Você olha lá e você vai estudar fatos e eventos históricos. Onde aconteceu? Nesse país. Aí você já entra na geografia, né? Fica na Europa, no ano tal, que era dessa maneira. Como será que é o clima? Como será que é a demografia? Entende? Você vai trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Você otimiza o seu tempo. Se você se olhou, tá tudo muito cheio, todos os dias estão muito cheios. Você tentou remanejar, não deu muito certo. Continua cheio. Você tentou combinar, não conseguiu combinar muita coisa. Então, não ganhou muito tempo ali. É possível remover alguma coisa? Dá para tirar alguma coisa desse meu planejamento? É um pouco duro isso, porque quando a gente olha, obviamente que a gente consegue achar aprendizados lindos, né? E que, nossa, se a gente estudasse isso, ia aprender tantas coisas. Se a gente estudasse aquele outro, ia aprender tantas coisas.
Claro que sim, de todos os lados a gente consegue tirar isso. Mas eu preciso fazer todos ao mesmo tempo? O que eu consigo tirar dessa minha lista para otimizar o meu tempo? Você vai parar, você vai olhar as suas folhas, vai falar, vou tirar isso ou vou tirar aquilo, ok? Não tenha medo disso. Você não tem que fazer o que todo mundo faz no mesmo tempo que todo mundo faz, ok? Precisa ter prudência na hora de escolher as coisas, porque senão você vai acarretar tudo que a gente já conversou, né? Uma sobrecarga para a mãe, uma sobrecarga para a família, né? Uma exaustão e que não vai render mais, né? Então, aquela coisa que ia ser super legal e tal, você tem que fazer rápido, porque já vamos passar para outra coisa, né? Você não precisa fazer dessa maneira. Então, o que você pode tirar disso? Considere também, nesse reajuste, a energia do teu filho. Então, por exemplo, se um dia ele vai fazer lá um futebol, né? Ele faz antes ou faz depois da aula? Antes da aula, quanto de matéria eu aplico? Quanta energia ele tem para aguentar uma aula longa, uma atividade um pouco mais cansativa, que ele precisa se concentrar mais para depois ir para o esporte, né? Ele funciona melhor assim, né? Estuda bastante, depois descarrega no esporte, ou senão ele fica muito exausto, ele já nem quer mais ir fazer atividade física, por exemplo, tá? Você precisa considerar isso no teu cronograma aí, em como você vai dividir as coisas, tá? São crianças pequenas, uma energia que você não consegue fazer a criança sentar para fazer uma folha, né? Como é que você vai lidar com isso? Será que não é bom começar esse meu dia com 15 minutos de parquinho, 20 minutos de bola ali na quadra, só para dar uma gastada nessa energia, para então conseguir ter um rendimento melhor na aula, tá? Então você precisa olhar para o teu filho e saber quais são as necessidades dele em termos de energia mesmo, para você também considerar nesses reajustes que você vai fazer aí na sua semana, tá? Considere a sua energia também, tá? A sua rotina. Então, por exemplo, chega de segunda-feira, aqui segunda-feira a casa fica de pernas pro ar. Eu preciso ter um tempo maior para organizar as coisas, por exemplo. Então, se eu sobrecarrego a minha segunda-feira no homeschooling, talvez seja muito onoroso no sentido geral da família, ok? Então, talvez seja melhor jogar alguma coisa para terça para eu ter um pouquinho mais de tempo na segunda-feira, né? Esse tempo que deu ali, na hora que você somou, né, as suas atividades, aquilo deixou algum tempo para você fazer alguma coisa da sua vida, tipo ler um livro, né? A gente precisa considerar que a mãe faz parte do processo, tá? Então, pense então nas suas necessidades também na hora que você vai fazer esse cronograma. Agora você vai olhar e você vai definir o mínimo necessário, indispensável para você fazer o teu homeschool. Por quê? Porque a gente vive, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, nem semana que vem, nem mês que vem, né? Pode vir um bebê na família, uma coisa boa. Pode vir uma mudança, né? De uma casa para outra, de um estado para o outro, de um país para o outro. Pode vir doenças, né? Nossa, a mãe ficou uma semana gripada, a criança ficou gripada, né? Enfim, caiu e quebrou o braço com o que escreve, né? Enfim, pode vir uma morte na família ou alguém que ficou doente e agora você precisa converter as suas energias para aquele fato que está acontecendo. Então, quando você olha e você fala, bota no papel, tá? Qual é o mínimo necessário para o meu homeschooling, né? Se acontece uma coisa assim, se fica doente, por exemplo, por uma semana, né? O que eu vou manter, o que eu vou tirar, né? Até onde é o meu limite? Então, por exemplo, a leitura eu posso manter. Se a criança não está conseguindo fazer a leitura, nós podemos fazer a leitura em voz alta apenas, por exemplo, né? Ou vamos manter a matemática, pode ser só no lúdico, com joguinhos, alguma coisa assim, é importante. Posso adiar as outras coisas? Entende? Para que você não seja pega de surpresa. Nossa, agora ficamos 2 semanas de doença na casa. Quando não era um, era o outro. Quando não era a criança, era a mãe. Como é que você vai lidar com isso, né? Isso vai te afligir de tal maneira que você não está conseguindo cumprir o teu plano, né? Que você vai chegar no final do ano, que você tinha estabelecido ali aquele objetivo, e não vai conseguir alcançar, né? Então, pense, qual é o mínimo indispensável, tá? É tudo dispensável, por exemplo? Dependendo da idade da criança, você está passando por um período assim,
vamos tirar a semana de férias. É possível? Isso cabe no teu calendário? Cabe em você? Porque às vezes a mãe se sente culpada. Nossa, essa semana nós não estudamos, né? Como você vai lidar com isso? Então, pense no que é indispensável. Pense no que pode acontecer esse ano. Tem coisas que são previsíveis, né? Então, você está grávida, né? Quando vai nascer essa criança? Então, você precisa planejar ali, como é que vai ser esse período? Você não vai conseguir manter o mesmo ritmo, né? O que é indispensável que o teu outro filho continue fazendo enquanto você está num puerpério, né? Então, tenha ali em mente o que pode acontecer e como você reagiria àquilo, para não ser pego de surpresa, ok? Exercício 9, então, defina o mínimo essencial. Escreva no papel. Se eu fizer apenas isso, se der tudo errado, não consegui manter o ritmo, não consegui, enfim, né? Aconteceu centenas de coisas, foi um ano de muita doença em casa. Se eu fizer isso, isso e isso até o fim do ano, estou numa meta essencial. Eu cumpri uma meta essencial ali, não foi um ano perdido, né? Apesar de que nesses momentos, né, da família, a criança aprende muita coisa também, a gente nem se dá conta, né? Mas em termos acadêmicos, se eu cumprir tal, tal e tal, está ok. Terminamos bem o ano, conseguimos cumprir algumas coisas que são fundamentais, ok? Então esse é o último exercício. Escreva no papel o que é suficiente, ok? Lembra que a gente comentou no começo? A gente vai sair, a gente bota no papel o nosso ideal. Ah, eu queria fazer isso, essa matéria, isso, aquilo, aquilo, aquilo. E a gente precisa ter uma noção do que é o real. Nem sempre o sol vai estar brilhando, vai estar todo mundo bem disposto, que dormiu muito bem, né? Querendo estudar e com vontade de ler aquele capítulo do livro, né? Não são todos os dias que são assim. Então a gente precisa se planejar para os dias que não são assim, os dias que são chuvosos, nebulosos, tristes, ok? E viver aquilo em família e saber que nós ainda estamos caminhando para frente e seguindo atrás do nosso objetivo, ok? Ufa, me falei um monte de novo, né? Tentei resumir o máximo, que realmente é um capítulo bem comprido esse das metas, tá? Então perceba que até agora nós conseguimos agora listar, vamos listar lá a lista de matérias, né? Um pouco do objetivo de cada matéria, o que eu quero abordar naquela matéria e o tempo que eu vou usar para a gente poder fazer o nosso planejamento semanal, ok? A próxima live a gente vai começar então a trabalhar currículo. Como é que eu vou escolher um currículo, um conteúdo, tá? Livros, enfim. Ela vai começar a abordar essa questão do currículo, ok? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, para encerrar a live, eu vou ler a revisão das metas que cumprem, então, as lives 3 e 4, tá? A anterior e essa de hoje. Então, vamos lá. Pense como cada filho será como adulto. Lembra que a gente viu na terceira live, né? O que seu filho quer ser quando crescer? Quais são as coisas que mais interessam para ele? Lembrando na live número 3. Quem não fez exercício, vai relembrando aí. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos do teu filho? Quais habilidades tem que o ajudarão a se dar melhor na vida adulta? O que ele precisa trabalhar para se dar melhor? Ou habilidades que eu posso incentivá-lo que já fazem parte da característica que ele me dá hoje, tá? Que tipo de adulto você espera que seja o teu filho, né? Então a gente trabalhou muito, né? Quais virtudes você quer que ele tenha? Enfim, você precisa começar a cultivar hoje. Você espera que seu filho estude numa faculdade? Ou a profissão que ele aparenta se identificar? Ele precisa de um curso extra, é diferente, não necessariamente um curso superior. Você pode pensar no longo prazo, visando essas coisas que interessam para o teu filho, ok? O que você pode fazer para ajudar o teu filho a ter sucesso nos próximos 10, 5 anos, daqui a um ano, esse ano, ok? Então, isso ainda é tudo na live número 3. Se você perdeu, ela já está salva lá no canal do YouTube, ok? Já vindo para a live de hoje, quais matérias você quer abordar esse ano, seja por lei ou por metas que você tenha, né? Você pode consultar, inclusive, lá
né? A BNCC, já falei. Se você já tem uma noção que você quer ir pro clássico, o livro da Susan Bauer já vai te dar ali, né? O que você estuda, uma grade ali, te sugerindo uma grade na educação clássica, enfim. Você vai pesquisar e você vai colocar lá a lista de matérias, tá? Como será cada dia de estudo com as matérias e atividades extracurriculares? Há algo que você precisa remover ou combinar? E por último, se algo acontecer que interrompa a educação domiciliar normal, qual é o mínimo indispensável que você precisa fazer para completar o dia? Né? Há matérias que devem ser estudadas todos os dias, né? Você vai optar por dar a folga aquela semana, né? E deixar que seus filhos aprendam ali com a situação que vocês estão vivendo, que causou essa interrupção? Ok? É o resumo, então, esses tópicos das últimas 2 lives, ok? E na próxima live, então, a gente vai começar a escolher o currículo. Como é que a gente vai compor, de fato, então, o nosso ensino domiciliar. Ok, gente? É isso. Foi uma live complicada pra mim essa hoje. Deixa eu ver. Os imprevistos são previsíveis, precisamos nos preparar para os possíveis percalços, isso mesmo. Então é isso, gente, vai ficar gravada, claro, estou fazendo, daqui a pouco eu vou postar, então, a lista dos exercícios, dos tópicos que nós abordamos hoje, para ficar mais claro, para vocês fazerem os exercícios, e também a gravação da live, para quem precisar rever, ok? Um beijo para vocês, mãozinhas de tchau também, até mais.